você convive também, né, cara? Que a convivência com pessoas negativas, eu conversando com os parentes meus uma vez, eu falei, pô, geralmente alguns amigos, alguns parentes, assim, já estão tão acostumados a reclamar da vida, que geralmente, cara, você chega pra conversar com eles, a única coisa que eles fazem é reclamar. Ah, tá Exatamente. difícil demais, e tá isso, aquilo, é porque eu tô sentindo isso, e começa a falar, reclamar da vida. E aí, quando para isso aí, fala, e as coisas boas? O que tá acontecendo de bom? Ah, já que a vida anda, não sei se tem alguma coisa boa. Exatamente. Entendeu? E você ficar convivendo com esse tipo de pessoas o tempo todo, chega um ponto que você fala, ah, minha vida também não tá valendo muita coisa, não. Exatamente. Então, um ambiente que a gente convive, por exemplo, às vezes é um ambiente. A gente precisa de chuva, de motivação. Se você tá num ambiente em que as pessoas fazem o oposto, é só sol seco, não tem nenhuma motivação, muitas vezes você vai acabar se desmotivando. Com a tecnologia, hoje em dia, a gente consegue. Ah, eu sou de uma cidade interior pequena, ninguém tem a mesma mentalidade que eu tenho, não quer conquistar as mesmas coisas. Mas hoje com a internet você pode entrar em grupos de mentoria que você convive com pessoas que querem objetivos diferentes. Isso de dentro de casa mesmo. Então, isso é uma forma da gente expandir nosso ambiente. Antigamente não tinha como. Né? Hoje em dia a gente A já tem gente era essa bem opção. limitado, né, cara? Exatamente. A internet, toda essa conexão aí que a gente tem, isso já facilita pra gente se desenvolver mais. E o Brasil é um ótimo lugar para empreender. Mas me fala uma coisa, um ponto de vista meu. Você acha que com tanta facilidade também não gerou muita gente mole? Hum, a boa pergunta. Ó, esse tema é. Nossa, você veio num tema muito bom. Ó, às vezes as pessoas reclamam muito, né? A maioria das pessoas reclamam. E é engraçado como o ser humano gosta de reclamar, né? É Nossa. incrível, né? Tipo assim, a gente nunca houve uma época que tivesse tanto alimento disponível, tanta tecnologia. Se a gente pensar em 1910, se eu não me engano, o índice de qualidade, tipo assim, de pobreza assim, de pessoa passando fome era tipo 50% na Terra. Era uma coisa muito alta. Meu Deus. Depois vieram as evoluções e tudo mais. Então, assim, a gente só fala de ponto negativo. Agora, então, pergunta assim, ó. A vida era mais difícil pros seus bisavós ou pra você? Com certeza pra eles. Exato. Então, se pergunte, minha vida era mais difícil a vida dos meus bisavós ou a nossa? A nossa. E muitas vezes eles viviam, às vezes, mais felizes. Então, a grande questão é que não só porque a gente tem facilidade que a gente está mais feliz. A gente tem muita facilidade, mas o Brasil, ele tá entre os países mais ansiosos do mundo. Um dos países mais ansiosos no mundo. Transtorno de ansiedade, que é ansiedade grave, que é ansiedade que precisa de intervenção, seja psicoterapia ou às vezes até tratamento psiquiátrico. Isso não por fator genético, mas sim por fator de estresse do ambiente. É aproximadamente 9% no Brasil, muito E isso alto. aí pode estar relacionado com a cultura que a gente vem vivendo. Com certeza. Às vezes eu falo aqui, eu falo uns absurdos aqui, vamos dizer logo. Mete bronca. Eu tava falando, comentando com a minha esposa, eu falo muito com ela. Falo assim, principalmente ela, né? Eu falo, cara, eu falo muito sobre amor de mãe. Certo. Mas, cara, até onde o amor de mãe ela é beneficente, vamos dizer assim, pro filho, né? Uhum. Aquele amor cego, louco, de ultrapassar qualquer coisa, qualquer limite. Ou seja, a minha vida é meu filho. Se meu filho acontecer qualquer coisa com ele, eu morro. Isso. Você entendeu? E aí logo, tudo que aquele filho quer, ou às vezes que ele pensa que quer, enfim. E chega um ponto que eu falo, cara, eu não acredito que um amor, assim, igual você fala, o amor de mãe é incondicional. Uhum. Eu bato muito nessa tecla. Eu falo, acho que ele tem que ser condicional, cara. Sim. Porque, pelo menos do meu jeito grosseiro de ver, fala, tem muitos aspectos, às vezes prejudica muito mais do que ajuda. Por exemplo, uma mãe não pode ver o filho fazendo coisa errada e permitir e não comentar nada com ele e não ensinar que aquilo é errado. Proteger é diferente de defender. A mãe ela tem que defender o filho, ela não tem que proteger. O que é isso? Ela tem que colocar o filho em dificuldade, mas uma dificuldade em que ela tá assim, ó, atrás. Ó, meu filho, você pode andar pra Ele tá frente, atrás eu tô protegido, mas expande. Eu quero que você trabalhe, eu quero que você aprende. Por quê? Porque você vai enfrentar o mundo. Aqui dentro de casa, eu vou te ensinar, mas é com amor. Você vai apanhar, mas é com amor. Lá fora você não vai apanhar com amor, não. Lá fora você vai enfrentar o mundo. Não adianta a gente querer tirar nossos filhos de sofrimento, porque vida é sofrimento. Inclusive, o sofrimento é um grande mestre, é um grande ensinador pra gente. Uma pessoa que sofre muito, mas que aprende em cima do sofrimento, ela se torna uma pessoa sábia. Então, você privar a criança de sofrimento, de ensinar, você tem que colocar seu filho, você tem que dificultar a vida do seu filho. Ou seja, meu filho, ó, eu tô te dando aqui a comida, mas isso não vem do nada. Isso é do trabalho. Então, agora que você tem capacidade,
Eu quero que você faça isso. Ah, por exemplo, não quero estudar. Beleza, então você vai trabalhar, você vai buscar se desenvolver outras áreas. Não, então tá. Então cobra isso. Né? Então, assim, essa proteção excessiva ela não é benéfica. Até porque o mundo não vai proteger. Isso é uma questão da realidade do ser humano. A gente precisa, enquanto a gente é vivo, a gente tem que estar gerando valor. A gente tem que trabalhar, a gente tem que acordar e fazer alguma coisa para gerar valor na sociedade, senão isso não vai voltar pra gente. O que é o Eu falando daquela cultura que atrapalha às vezes a gente, que atrasa, né, na verdade, a evolução da gente. Tipo, eu lembro que na minha época de infância, vamos dizer assim, meus primos, tudo, não tinha... É claro que também aquele tempo era foda, mas ninguém falava sobre sexo, ninguém falava sobre bebida alcoólica, ninguém falava sobre droga. E toda vez que alguém queria tocar nesse assunto perto da gente que tinha ali 7, 8, 6 anos, não, peraí, você não pode falar isso na frente dele, não. Um tabu muito grande, né? Caralho, mano. Como assim? Não pode falar disso? Não, isso aqui vai bagunçar a cabeça dele. Mas aí, quem que vai orientar? Exatamente. Esse jovem depois que ele tiver na puberdade? Exatamente. Aos amigos, aos colegas, aos primos? Exatamente. Aí, você acha que o amiguinho não vai mostrar uma foto da mulher pelada que ele achou? Ou um vídeo pornô, de repente? E o menino que não tá bem estruturado, ou seja, que não sabe que de dentro de casa, o que é isso? Qual que é o sentido disso? Isso daí é uma coisa errada? Ele vai criar conceitos errados ali na cabeça. Agora, se você desde dentro de casa perguntou, fala. Menino perguntou, por que você vai ficar inventando? Então ele te perguntou, meu filho, dá liberdade. Você tem que, como disse, ser um mentor do seu filho. Você vai ensinar e preparar ele pro mundo. Então, estamos falando sobre isso. É lógico que você não vai expor o menino, né, precocemente a imagens sexuais, esse tipo de coisa. Mas assim, tá falando sobre um conteúdo e o menino já tem discernimento. Ele já consegue compreender o que é aquilo, fala, olha, a vida é assim que acontece. Por exemplo, o menino de repente começa a ter relação sexual e nunca teve uma conversa com o pai, e o menino começa a transar sem camisinha, ele tem o risco de pegar uma DST, de engravidar, e nunca teve uma orientação. Então, as pessoas confundem. Assim, será que a mãe e o pai, será que sempre acham que tá cedo demais? A grande questão é porque as pessoas confundem conversar temas com estimular. Conversar sobre um tema não é estimular a esse tema. Então, por exemplo, vamos colocar na psiquiatria, um paciente que está com a ideação suicida, ou ele está pensando em morte, você conversar sobre isso com ele, você não estimula ele. Muitas vezes é o oposto, quando ele fala e se abre sobre aquilo alivia. Entendeu que interessante? Então todos os temas, quando você fala, quando a gente mostra a verdade, a gente tem uma sinceridade de conversa. Então muitas vezes no consultório, às vezes a gente vai, lá eu vou quebrar um pouco de barreira que às vezes existe dos familiares. Tá conversando, vamos falar sobre isso? A hora que a gente conversa, não pode ficar aqui, eu quero que todo mundo ouça. E eles percebem que consegue ter aquele tipo de diálogo, sai aquele peso assim de dentro. Porque não é uma coisa impossível de conversar, né? Porque, gente, conversar sobre um assunto não é estimular a ele. Então, vou conversar sobre drogas. Não estou estimulando a utilizar drogas. Vamos falar sobre as drogas. Porque se tu não falar, outro coleguinha vai falar. E ele vai colocar muitas vezes uma imagem ali daquilo, como se fosse adquirir a terceira dimensão da inteligência humana. Então, lógico que o cara vai querer, uai. E na maioria das vezes, os que tentam empurrar, os que não estão ainda, vamos dizer assim, usando, não é porque ele tá achando legal, na verdade é porque ele já se encontra fudido, vamos dizer assim, da vida. Fala, não, eu quero arrastar o outro também, se eu cair, ele cai inconsciente, também. Né? O cara faz isso. Ele precisa, tá sozinho já, a vida tá fudida, ele encontrou consolo naquilo, ele vai querer pessoas para estar perto dele. Então assim, você vê que muitas vezes os seres humanos são várias pessoas que estão em sofrimento. Elas estão em sofrimento e não sabem como lidar com aquilo. A gente perde um pouco daquela coisa, o mal e o bom. O cara é mal, vai ver a história dele. Porra, foda, né? Então, na verdade, nós somos luz e sombra. O que a gente é estimulado, aquilo ali vai crescer. Se você, como disse, se você rega determinada árvore, ela vai crescer. Se você aprende a conversar com seu filho, você vai trazer muitas vezes a luz. A luz é o quê? O conhecimento, é a verdade, é falar sobre as coisas, isso é a luz. O que é a sombra? É a falta da luz. Então você conversar, você trazer informação, perguntou, conversa. Porque muitas vezes quando a pessoa está dentro de um lar e ela sabe que ela tem apoio paterno, materno para poder conversar, ela vai sentir muito à vontade de perguntar qualquer coisa. Então ela não vai perguntar pro amiguinho, que às vezes é mais novo que ele e não tem consequência das coisas. E o amiguinho muitas vezes não tem esse suporte que tem dentro de casa.
Já o menino que tem um suporte dentro de casa, conversa tudo, ele pode informar um amiguinho, ó, cara, eu converso com meus pais, cara, sobre isso e tudo mais. E muitas vezes ele que pode ser um influenciador positivo. Entendeu? Entendi. Então, conversar sobre um tema não é necessariamente estimular ele.